transpirar essa quantidade absurda. Tá? E a molécula da água aqui. Mas chamar atenção para algumas dessas propriedades físico-químicas que são importantes para as plantas. E a primeira delas é que a água é o solvente universal. E por que ela é o solvente universal? Por várias razões. A primeira, por causa do seu tamanho molecular. É uma molécula muito pequena e, portanto, facilita sua interação com outras moléculas, sejam elas orgânicas ou inorgânicas. Além disso, é uma molécula neutra. Ela não apresenta cargas. E mesmo não tendo cargas, ela apresenta polaridade. Ela é um dipolo. Por quê? Porque existe uma migração dos elétrons para mais perto do oxigênio do que para perto do hidrogênio. E com isso gera uma polaridade. Ela tem um polo positivo e um polo negativo, mas não tem cargas. Além disso, pelo fato de ter o tamanho pequeno, pelo fato de ser uma molécula neutra e apresentar polaridade, ela apresenta uma alta capacidade de dissolução de íons. Por quê? Porque ela é capaz de formar camadas de solvatação. E o que são essas camadas de solvatação? Camadas de solvatação são moléculas de água que envolvem determinados íons, determinadas moléculas, tridimensionalmente. Por exemplo, aqui embaixo nós temos sal colocado na água. Quando a gente coloca sal na água e espera um determinado tempo, ou você agita, vocês vão perceber que com o tempo o sal vai ficar completamente dissolvido, formando uma solução. E por que isso acontece? Porque o sal NaCl em água libera o cloro e libera o sódio. O ânion cloro ele vai interagir com a parte polar positiva da molécula de água, enquanto que o cátion sódio ele vai interagir com a parte negativa da molécula. Pessoal, então essa questão da solvatação, né, ele está falando aí do sal, o sal, está dando exemplo do sal, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, NaCl, tá? Mas sabia que todos os adubos que vocês colocam no solo, adubo mineral, esse adubo que já está pronto para ser utilizado, né? Que você compra lá na casa agropecuária, você compra do fabricante de adubo, que você adiciona ao solo para fazer a fertilização do solo, todos esses fertilizantes são sais, tá? O que é sal, pessoal? Sal é uma substância, tá? Que quando você coloca em meio aquoso, ou numa solução aquosa, ou junto com água, ele se dissocia. Então, ele se desmancha. É o que aconteceu com o cloreto de sódio, com o NaCl. Ele era NaCl juntinho, duas moléculas, uma de cloro e uma de sódio. Chegou lá na água, foi colocado na água, a água faz o quê? Separa os dois. E essas moléculas, esses sais têm cargas, formam íons, né? Formam uma solução iônica. Essas moléculas ficam com cargas livres. O cloro com carga negativa vai lá, se liga a quem? A carga positiva, né? A parte polar positiva da molécula de água, e o sódio, que é positivo, se liga à parte polar negativa, que é o oxigênio da molécula de água, tá? Então, isso é um sal. E todos os fertilizantes que vocês colocam no solo, aplicam via solo, tá? Para fazer a fertilização do solo e fornecer nutrientes para a planta, são sais. Eles vão se dissociar lá na água do solo, e eles vão virar a solução do solo, assim como ele está mostrando aqui. E quando você põe sal na água, ou você agita, ou você espera, ele se dissolve, ele se dissocia e forma a solução salina naquele vidro, assim como o adubo forma a solução salina lá no solo. Só que no caso do adubo não é cloreto de sódio, NaCl, mas tem cloreto de potássio, por exemplo, né? KCl, vocês vão ver demais, tá? Tem sulfato de amônio, tem nitrato de potássio, todos são sais. Todos eles são sais, vão se dissociar, a água faz essa dissociação, tem que ter água, senão não funciona, tá? Dissocia o nutriente lá, o elemento químico, que a planta absorve junto com a água, tá? O professor Reinaldo vai falar muito nisso, sobre
fertilidade de solos, tá? Vocês vão ouvir demais solução do solo e que esses adubos são sais, tá bom? Vamos voltar lá. De água e elas vão literalmente prender água ao redor dela. Da mesma forma que isso acontece com sais, acontece com proteínas, acontece com aminoácidos, acontece com carboidratos, acontece com uma série de outros compostos de interesse das plantas. Então a água é capaz de formar essas camadas de solvatação que envolvem os íons e essas partículas orgânicas e inorgânicas de tal forma que é capaz de mantê-la em solução. Além disso, uma outra característica importante é que ela é um isolante elétrico. A água, ela não transporta elétrons, então ela não é capaz de conduzir eletricidade. Ouviram isso daí, pessoal? Ninguém imaginava, mas vocês imaginavam que a água não conduz eletricidade. Mas todo filme que vocês veem, a mulher quer matar o cara, ela vai lá e joga o secador de cabelo dentro da banheira e o cara morre eletrocutado, não é isso? Já chama a Globo desse jeitinho bem aí. O quê? Assistiu uma novela um tempo que a mulher matou o cabo desse jeito, jogou dentro da banheira. Pois aquilo é mentira. Aquilo só ocorre, pessoal. Diga, Antônio. Não, levantei a mão sem querer, professor, fui desligar o microfone. Aquilo só ocorre em água misturada com sal. Água pura, H2O, não conduz eletricidade, pessoal. Não conduz eletricidade. Água pura não conduz. Se cair um cabo elétrico dentro da Lagoa da Confusão, aqui, uma rede elétrica, uma rede de distribuição, que nem passa por todas essas represas aí, ó, pessoal. Passa a rede de distribuição elétrica de alta tensão, cai dentro da água. Tem gente que pensa, vamos sair da água, nós vamos levar choque. Você só leva choque se você estiver ali muito próximo ao cabo, tá? Porque na água doce, não é água pura, tem sais dissolvidos, mas a capacidade da condução de elétrons ao redor ali é muito pequena. Você só consegue eletrificar ou formar uma corrente elétrica no líquido, meia coisa, se você encher aquela água de sal. Aí um elétron corre lá dentro de uma substância para outra, um elemento químico para o outro. Aí você tem uma corrente elétrica e aí corre o risco de ser eletrocutado. Então, se você quiser matar alguém com um secador de cabelo, jogar um cabo elétrico dentro da água, dentro de uma piscina, ó, né? Caiu na piscina, caiu o cabo elétrico, vai morrer eletrocutado. Só morre se encostar no cabo ou estiver muito próximo ao cabo. Agora, isso na água doce, água, né, sem mistura, não água pura, mas água sem grandes quantidades de sais. Agora, se você for nessa água e encher ela de sal, misturar sal e fazer com que a concentração de sais aumente, aí você tem problema, tá? Água pura não conduz eletricidade. Tá? Tem um teste que a gente faz em sementes, tá? Que a gente consegue medir a integridade da membrana celular de uma semente, que é um indicativo do vigor da semente, tá? Da capacidade dessa semente germinar e formar uma planta saudável, sem precisar germinar a semente. A gente consegue fazer um teste através de quê? Coloca a semente na água, se tem membrana estourada, célula com membrana rasgada, os sais que tem dentro da célula, né, que estão presos ali, ou que a água foi perdida, mas tem uma concentraçãozinha de sais ali no meio seco, quando eu boto dentro da água, eles são liberados e vão para o meio líquido. Daí eu consigo botar um medidor de carga elétrica, que mede uma carga baixíssima, microsiemens chama a escala, é uma carga elétrica baixíssima, mas ele consegue medir. E aí, se tem muito sal na água que eu coloquei a semente, se liberou muito sal, quer dizer que tinha muita célula com membrana rompida. E os sais que tinham dentro do citoplasma ficaram presos ali, porque a água foi perdida, e eles vão por meio do líquido. Entra a água, embebe, e aqueles sais, por difusão, vão saindo de dentro, não tem mais membrana para segurar, e eles vão sendo expelidos, né? Eles vão se difundindo pelo meio líquido. Passado um tempo, eles estão ali no meio líquido. E aí eu consigo medir a carga elétrica. Mas se fosse só água pura, eu botar alguma coisa, um cabo elétrico numa ponta e um sensor de eletricidade, eu não vou pegar carga elétrica nenhuma, porque não tem, a água não transmite eletricidade. Tá bom?
a água pura, digamos de passagem. Por quê? Porque ela não tem cargas, ela não tem elétrons sobrando ali. Por outro lado, se tiver sais dissolvidos nela, esses sais têm cargas e, portanto, permite a passagem de elétrons. Por que ela é um isolante elétrico? Porque ela tem uma elevada constante dielétrica. Lembrando lá do ensino médio que existe a interação entre substâncias que apresentam cargas, existe uma força chamada de Faraday. E essa força de Faraday, ela mede a força de interação entre elas, que está relacionado com várias características. Está relacionado com o tipo de carga e a quantidade de cargas, está relacionado com a distância entre os elementos considerados, mas também está relacionado com a constante dielétrica, que é o D. E nós podemos observar que a água, ela apresenta uma das maiores constantes dielétricas encontradas na natureza. E se nós temos no denominador a constante dielétrica tem um valor elevado, consequentemente, a força de interação entre os átomos considerados é mais baixa. Por isso, ela é considerada um isolante elétrico. E isso é extremamente importante para a fisiologia das plantas. Uma outra característica importante são as características térmicas. A molécula de água, ela é uma molécula atípica e biologicamente extremamente importante. Atípica por quê? Teríamos que fazer uma revisão do ensino médio da parte de físico-química, mas isso foge ao nosso objetivo aqui nesse momento. Mas o fato é que a água, ela é líquida à temperatura ambiente e não deveria ser. Pela quantidade, pela composição da sua estrutura, ela não deveria ser, mas no entanto ela é. E ela é por quê? Por causa da interação das pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. E pelo fato de ser líquida à temperatura ambiente, ela permite a vida como nós a concebemos. Além disso, ela está diretamente relacionada com o controle homeostático, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Nessa figura aqui abaixo, passando rapidamente... Atrapalhou muito no áudio aí, não? Deu para entender? Deu para entender? Acho que deu. Não, eu volto aqui. Deu para entender. Tá, Nós sabemos que a água pode estar no estado sólido, pode estar no estado líquido e pode estar no estado gasoso. E isso está diretamente relacionado com as interações e o nível organizacional e com a quantidade de energia presente naquele ambiente. Então, no sólido, a água está mais organizada, no líquido, as moléculas de água estão mais dispersas e no gasoso, as moléculas de água estão totalmente soltas, com baixíssimo nível de interação entre si. E existem as mudanças de fase, a fusão e a solidificação, nós temos a vaporização e a condensação, tudo isso vocês já sabem. E em cada momento de mudança de fase nós temos, quando está havendo a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, nós temos o ponto de fusão e nós temos o calor latente de fusão. Se vocês não se lembram exatamente o que é isso, dá uma olhada no material que vocês têm lá do ensino médio, vocês vão ver isso facilmente. Por outro lado, passando agora da fase líquida para a fase gasosa, nós temos o ponto de ebulição, nós temos calor latente de ebulição ou de vaporização. E além disso, a água apresenta o que nós chamamos de calor específico. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas o que isso tem a ver com a fisiologia das plantas? Qual a importância de saber a água para a fisiologia das plantas? Aqui eu vou chamar a atenção para algumas características. Primeiro, sublimação. O que é sublimação? É a passagem da substância do estado sólido para o estado gasoso sem passar pela fase líquida. Normalmente isso não acontece na natureza. Isso acontece sob condições controladas. E quando isso é feito em condições laboratoriais. Tem equipamentos que fazem isso. Então eu posso pegar uma determinada parte da planta, células vegetais, congelar essas células vegetais e depois coloca nesse aparelho que faz a liofilização, que é o liofilizador. Ele gera um vácuo muito forte e faz com que a água passe diretamente do sólido para o gasoso pelo processo da sublimação, sem passar pela fase líquida. Mas para que alguém fazer isso? Quando se trabalha com atividades enzimáticas, isso é crucial. Porque em meio líquido é que ações bioquímicas acontecem. Então eu não permito que a água fique na sua fase líquida. Um outro exemplo do ponto de vista fisiológico é importante. Geadas. As geadas acontecem porque a água entra na sua fase sólida. E ao entrar na fase sólida, nós sabemos que a água ela expande quando ela congela. E ao fazer isso, ela pode comprometer a estrutura das células vegetais. Então as geadas são extremamente perigosas em termos de produtividade das plantas porque afeta a fisiologia das células vegetais.
vocês não têm problemas com geadas aqui, mas quem é da região sul, ou regiões sudeste, regiões onde as temperaturas podem cair bastante, tá? Existe o risco da geada. Tá? Eu venho de uma região que ocorre geadas. O que é a geada? É quando a temperatura cai abaixo de zero e a água que está nos vegetais congela. A água que está onde? Dentro dos vegetais, dentro das células está cheia de água. Quando ela congela, pessoal, ela se expande, né? E ela forma cristais. O gelo é cristal de água. E esses cristais expandidos são capazes de romper a membrana celular. Vocês vão ver, nós vamos ver aqui no curso que as membranas são lipoproteicas, é uma camada dupla assim, ó, com minha mão, de proteínas, e no meio aqui, entre elas, é cheio de gordura. Isso é uma membrana celular, a membrana plasmática, a membrana do núcleo, a membrana do cloroplasto, todas as membranas celulares dentro de uma célula, de todo ser vivo, é feita de proteína na beirada, nas bordas, e o centro é feito com gorduras, tá? E isso confere uma maleabilidade, ela expande, ela abre, ela consegue formar ductos para passar substâncias, ou não, uma série de coisas. Vocês sabem que as gorduras, tá? As gorduras, em temperaturas baixas, elas tendem a se solidificar, ficarem mais rígidas. Coloca gordura, banha na geladeira e veja como é que ela fica. Se você aquece, ela fica fluida, bem líquida, né? Todo óleo vegetal, óleo de cozinha, azeite, né? Gordura animal, tá? Quando esfria, quando você coloca em baixa temperatura, ela tende a ficar, ela sai da fase líquida, ela vira uma fase de graxa, né? Ela vai enrijecendo, perdendo fluidez. E a membrana celular, quando perde fluidez devido à gordura que tem aqui dentro dela, né? Ela se torna menos maleável, ela não se movimenta com facilidade. E aí vem o cristal de gelo formado na água e acaba fazendo aqui, ó, rompendo essa membrana. Ele rasga a membrana. A membrana fica rígida, se o cristal empurra, se ela fosse fluida, ela, ó, movimentaria e não rasgaria. Mas aí ela fica mais firme, mais rígida, ela não se movimenta. O cristal de gelo é formado, a água expande, ó, rasga a membrana. Quando rasga a membrana, causa um dano. Na maioria das vezes irreversível, ela não se reconstitui mais. E o que tem ali dentro começa a ser perdido, a célula rasga, perde a função. Nós vamos entender em fisiologia que tudo dentro da célula está compartimentalizado dentro de membranas, dentro de organelas, todas estão envoltas por membranas, eu falei na aula passada, porque existe um negócio chamado potencial de membrana. Eu tenho que ter diferenças de concentrações, de cargas, de um lado para o outro da membrana, para poder gerar carga elétrica, para poder gerar eletricidade, que é o que mantém a vida. Vocês vão entender que a fotossíntese gera uma carga elétrica, a respiração celular gera uma carga elétrica, e ela só existe se tiver essa membrana intacta. Rompeu a membrana, perdeu a função. Tá? Então, tudo que está dentro de uma célula é compartimentalizado. Todas as organelas que têm funções têm membranas envolvendo ela. Quando rompe, perde a função, a célula morre. Tá? Então, é por isso que depois de uma geada, a geada seca as plantas. Quem já viu uma região que sofre geada, gelou, a água congelou dentro da célula, rasga a membrana, acabou a geada, derrete o gelo, a água fica líquida, escorre de dentro da planta, entendeu? É perdida para o lado de fora, evapora e a planta seca. Simples assim, a planta seca. Tá? Pega uma folha de alface, coloca na geladeira em baixas temperaturas ou no congelador. Né? Você vai ter o congelamento. Aí tira a folha de alface, bota uma hora depois que tu tira, coloca lá no sol para ver, só para perder a água. Na hora a folha fica preta, né? Morreu. Poucas horas depois ela está esturricada, seca, porque toda a água foi perdida, saiu de dentro da célula, rasgou as membranas, sai a água de dentro das organelas da célula e ela fica seca, esturricada, evapora rapidamente e fica quebradiça. É isso que a geada faz. Por quê? Porque a água expande, forma cristais, a membrana perde fluidez, perde maleabilidade, não se movimenta tanto e a água, o cristal de gelo da água,
rasga a membrana. Deu para entender? E um outro exemplo é a transpiração. E a transpiração está relacionada com a evaporação. E o que é evaporação? É a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Quando isso acontece dentro da folha, nós chamamos isso de transpiração, que nós vamos estudar mais à frente na disciplina. Mas são processos que envolvem diretamente a mudança de fase da água. E isso é muito importante para vários aspectos fisiológicos que nós vamos entender ao longo dessa disciplina. E a água é extremamente importante como regulador térmico. A planta, ela está inserida no seu ambiente, esteja quente, ela vai continuar quente, esteja frio, ela vai continuar no ambiente frio, ela não tem como se locomover e ela tem que, então, utilizar os recursos que ela tem para que ela possa tentar controlar essa temperatura, evitar oscilações muito grandes, mantendo o que a gente chama de controle homeostático térmico. Neste caso, ela se utiliza de propriedades físico-químicas da água para evitar essas oscilações muito grandes de temperatura dentro da própria célula vegetal, como, por exemplo, o calor latente de vaporização. E o que é calor latente de vaporização? É a quantidade de energia necessária para fazer com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso sem que haja uma variação de temperatura. Então, ela consome energia naquele processo. E nós podemos ver que o calor latente de vaporização da água é em torno de 540 calorias por grau Celsius. O que é esse calor latente de vaporização? É a quantidade de energia que a água precisa para sair da fase líquida para a fase gasosa. Ele está dando lá que é 540, aí ele dá outra substância abaixo aqui, ó, que é o álcool, 204. Ele dá outras substâncias aqui que é bem maior o calor latente. Mas tu vai fazer cobre virar vapor, né? Tu vai fazer ferro virar vapor, alumínio, não vai, tá? O que isso quer dizer? Que, deixa eu abrir aqui minha tela, que dentro da natureza, dentro do universo nosso, a água, ela é capaz de absorver uma quantidade muito grande de energia para poder virar vapor. E quando ela absorve essa energia e vira vapor, tá? Ela absorve que energia? Calor. Quilocalorias refere-se a calor. Tá? Então, ela absorve muito calor para poder sair da fase líquida e ir para a fase gasosa. E quando ela passa para a fase gasosa, aquele calor é perdido, deixa de existir ali. Então, quando ela vira vapor, ela perde muito calor. Então, quando ela vaporiza, assim como vocês, quando transpiram, né? Tá lá, suado, calor, de repente começa a transpirar, né? Tá suado. Bate qualquer ventinho, refresca na hora. Ou não é assim, né? Tá molhado, assopra, na hora você sente a diferença de temperatura, diminui a temperatura. Por quê? Porque aquela água que está indo embora ali, ó, no vapor, está levando o calor embora. Então, por isso que ela é usada como regulador térmico. Porque quando ela vira vapor, ela absorve muito calor, ela leva muito calor embora e ela resfria o ambiente, tá? Resfriar nesses caminhões, máquinas agrícolas, não é ar-condicionado, né? Ou aqueles, você entra hoje nas lojas, tem tipo um negócio enorme soprando um ventilador que passa uma colmeia por trás, né? Um monte de estruturas organizadas que passa ar por dentro, cheio de água ali por dentro. Fica correndo água, o ventilador suga o ar, passa o ar por aquela água e depois ele empurra o ar para frente. Aquele ar que passou pela água naquelas colmeias. O ar vem bem mais, com a temperatura bem menor. Por quê? Porque o calor ficou retido na água ali. Tá? Então é por isso que a água é utilizada para controle homeostático da temperatura, para manter a homeostase. Porque se ela começa a esquentar muito, está lá absorvendo calor no solo. Quando a água é perdida por vapor, leva a maior parte desse calor embora. E ela consegue controlar a temperatura da planta dentro de padrões, né, que a planta consiga sobreviver. Ela só vai morrer por estresse térmico, por temperaturas muito elevadas, se não tiver água. Se tiver água, ela consegue sobreviver.
Tá? Vai afetar o metabolismo? Vai mudar um monte de coisa, nós vamos entender o que vai afetar na planta quando a temperatura é muito elevada. Tá? Vocês vão entender o que ocorre na planta. Mas, se tiver água disponível, ela sobrevive. Ela vai ter problemas de produtividade, problemas de desenvolvimento, não vai estar 100% para ela, mas ela vai conseguir sobreviver, desde que tenha água para água, devido ao alto calor latente, né? Esse calor de vaporização, ela absorve esse calor e perde esse calor para a atmosfera quando a água vira vapor. Calor latente de vaporização não é dos mais elevados, mas também não é dos mais baixos, mas é considerado mediano e é o suficiente para a célula vegetal consumir o calor, a energia do meio, fazendo com que esse consumo leve a passagem de água do estado líquido para o estado gasoso. Então, ela consome energia para fazer a passagem de água do estado líquido para o estado gasoso e, com isso, ela diminui a energia disponível naquele sistema e, portanto, ela reduz um pouco a temperatura. Da mesma forma que acontece com os animais. E uma outra característica extremamente importante é o calor específico. É a quantidade de energia necessária para mudar em 1 grau Celsius 1 grama de uma determinada substância. E a água apresenta um calor específico dos mais elevados que se conhece na natureza. Ou seja, ela gasta muita energia para aumentar em 1 grau 1 grama de uma determinada substância. No caso aqui, a água. Então, por causa dessas duas características, pelo elevado calor latente de vaporização, pelo elevado calor específico, a água atua como regulador térmico para as plantas. Um outro ponto importante são duas características chamadas de adesão e de coesão. E o que é coesão? A coesão é a interação entre moléculas de mesma natureza. Uma molécula de água interagindo com outra molécula de água, isso é coesão. Uma molécula de etanol interagindo com outra molécula de etanol, isso é coesão. Então, coesão é a interação entre moléculas de mesma natureza. E o que é a adesão? A adesão é a interação entre moléculas de natureza diferente. É a água interagindo com um íon. É a água interagindo com uma proteína. É a água interagindo com a parede celular. Qualquer interação entre duas substâncias de natureza diferente dá-se o nome de adesão. Então, no caso aqui, nós temos a coesão entre as moléculas de água e nós temos a adesão da gota de água com a superfície onde ela se encontra. Aqui está mostrando um outro exemplo. Do lado esquerdo, nós temos a coesão, que é a interação entre as moléculas de água, e aqui do lado direito, nós temos a adesão. E a adesão está acontecendo na interação entre moléculas de natureza diferente, como, por exemplo, a água com essa superfície metálica. Isso é a adesão. E ela literalmente é uma força significativa que consegue puxar a água, como está mostrado nessa figura. E essa coesão das moléculas de água é extremamente importante para vários processos que nós vamos entender ao longo da disciplina. E um exemplo disso está na tensão, que pode ser formada no xilema, e a pressão, que pode ser formada no xilema. E o que é tensão? Quando eu faço uma força que tenta separar essas moléculas de água. Mas lembre-se que a molécula de água ela interage uma com a outra por ponte de hidrogênio. E as pontes de hidrogênio são ligações fracas. Porém, como a molécula de água tem estrutura tetraédrica, uma única molécula de água consegue formar 4 pontes de hidrogênio simultaneamente. E essa grande quantidade de ligações, apesar das ligações serem fracas, acaba conferindo uma grande força. Então é extremamente difícil você romper uma coluna de água. Para isso, gasta-se uma quantidade enorme de energia. Esses menos 30 megapascal é difícil nós entendermos, concebermos o que significa isso nesse momento, mas ao longo da disciplina vocês vão entender exatamente o que significa isso. Mas é extremamente difícil a gente romper uma coluna de água. É preciso uma tensão extremamente forte. Um outro ponto extremamente importante é a tensão superficial. E o que é tensão superficial? Vamos pegar aqui nesse exemplo essa molécula de água aqui no meio. Nessa figura ela é bidimensional, mas imagine que isso aí acontece a nível tridimensional. Nessa figura bidimensional, a água, molécula de água mostrada aqui, interage com a molécula de água de cima, interage com a do lado, interage com a de baixo, interage com a do lado também. No final das contas, a resultante é neutra, vai ficar naquela posição. Por outro lado, quando a gente considera esta molécula de água aqui de cima, ela vai interagir com a molécula de água abaixo dela, vai interagir com a molécula de água do lado dela, com essa outra do lado dela, mas ela não interage com nada que está acontecendo do lado de fora. Consequentemente, a resultante é para
o centro. Isso faz com que a água tenha uma menor superfície específica possível. Qual deles tem a menor superfície específica? Uma esfera ou um cubo? O que vocês acham? Qual deles tem a menor superfície específica possível, considerando que o diâmetro da nossa esfera é igual ao lado do nosso cubo? Quem tem a menor superfície específica possível é a esfera. E essa tensão superficial da água é extremamente elevada. Consequentemente, a gota de água tem um formato esférico. É por isso que a gota de água é naquele formato, porque a resultante da interação das moléculas de água na superfície, por isso tensão superficial, a resultante é para o centro. E todas as forças migram para o centro. Consequentemente, ela vai ter uma aparência tridimensional esférica. O que está mostrando aqui na figura é tensão superficial. A molécula de água na teia de aranha, com esse formato, é a tensão superficial que está segurando elas nessas posições. E essa elevada tensão superficial que a água tem é uma das maiores da natureza. Só perde para o mercúrio. E qual que é a importância disso para as plantas? Do ponto de vista biológico, do ponto de vista agronômico, nós temos que tentar reduzir a tensão superficial. Imagine que eu tenho aqui a superfície de uma folha. Se eu colocar a água em cima dela, a água vai ter este formato. Por outro lado, se eu tenho essa mesma superfície, se eu conseguir reduzir a tensão superficial, a água vai ter este formato, para o mesmo volume. Consequentemente, neste segundo caso, ela cobre uma superfície maior. E isso é extremamente importante quando a gente está fazendo, por exemplo, a esterilização de material biológico. Eu quero que a minha esterilização seja a melhor possível, portanto, eu quero que as gotas de água elas fiquem espalhadas na superfície mais homogeneamente. Então você quebra a tensão superficial da água. Uma outra aplicação de adubo foliar. Eu não quero que o adubo fique concentrado única e exclusivamente naquela gota, eu quero que ele expande. Eu quebro a tensão superficial e assim a gota de água ela cobre uma superfície maior. A aplicação de herbicidas, de fungicidas e por aí afora vai, todos eles necessitam que seja quebrada essa tensão superficial, que seja diminuída para que a cobertura das plantas, das folhas, seja mais homogênea. E como que isso é feito? Nós sabemos que o que está fazendo com que haja essa elevada tensão superficial é que a resultante é para o centro da gota, em função das pontes de hidrogênio que vão existir, e a resultante é para o centro. Se nós olharmos de lado, um lado está puxando para um lado, outra molécula de água está puxando para o outro, para a mesma molécula de água que está no meio. Como é que eu quebro a tensão superficial? Eu diminuo a força das pontes de hidrogênio. Então existem substâncias que são colocadas na água, quebram a tensão superficial, diminuem a tensão superficial e, consequentemente, diminui essa interação entre as pontes de hidrogênio e a molécula de água, portanto, ela consegue espalhar melhor. E as substâncias que quebram a tensão superficial da água são a base de detergente. Então, se você vai fazer uma adubação foliar, se você vai aplicação de herbicida, vai fazer uma aplicação de um fungicida, ou seja lá o que for que você vai aplicar, na solução que você vai aplicar, você vai colocar essas substâncias que quebram a tensão superficial, que são a base de detergente, e você então pulveriza a sua plantação, e nesse caso a tensão superficial vai ser menor e vai haver uma cobertura melhor da superfície das folhas. Então, olha aí, pessoal, o que ele falou. Essa propriedade da tensão superficial é importante para nós, né? Agronomicamente. Tá? E importante biologicamente para a planta. Vocês vão ver que o processo de absorção de água, né? Ou o movimento da água do solo para a folha se dá também devido à tensão superficial que a água gera lá na folha, nas células da parede do mesófilo foliar, que nós vamos falar na próxima aula. Tá? Então, a tensão superficial é importante até para sugar a água do solo. A planta suga a água do solo devido também à tensão superficial. Eu vou explicar na próxima aula. Mas aí ele já está falando, né? Por que eu quero saber essas coisas, professor? Essa questão da tensão superficial, por exemplo, é importante até nisso. Tá? Quando você for fazer uma aplicação numa lavoura, você usa água para fazer a tal da solução que você vai aplicar. Você tem que dissolver uma substância em outra substância. Que solvente você vai usar?
A água, o solvente universal, que é o que é mais barato, né? Tem propriedades químicas que eu posso usá-lo, né? Só que tem a tensão superficial, ou seja, as gotas, né? Elas não vão molhar muito as folhas, principalmente se as folhas tiverem muita cera sobre a superfície. Nós vamos ver isso mais adiante, que os vegetais, para evitar a transpiração, uma das técnicas que eles usam para evitar a transpiração excessiva, fora dos locais adequados, eles cobrem as células da epiderme da folha com cera, com substâncias hidrofóbicas, que não se ligam à água. Então, se a água não se liga àquela parede ali, a superfície da folha, não existe a adesão, que é uma propriedade que ele acabou de falar ali. Adesão é essa interação, essa atração entre moléculas de características e naturezas diferentes. A adesão da água, né, pela superfície da folha, aumenta ou diminui dependendo da substância que tem ali na folha. Se tiver uma substância hidrofílica, a adesão é muito grande, a água vem, ó, se liga. Se tiver uma substância hidrofóbica, a água não se liga. Se você tiver uma superfície, uma folha muito cerosa, que é comum nos vegetais, a água vai bater e, ó, rolar aquela gota e não vai molhar a superfície, tá? Lona de caminhão, lona encerada ou encerado, por que se fala encerado? Porque é um tecido que, se deixasse só o tecido algodão, molhou e ia encharcar, né? E ocorrer a embebição da lona, né? Que cobre um caminhão. Que é algodão, velho. O que a gente faz para que isso não ocorra? Esfrega cera, derrete cera, impregna o algodão da lona de cera. A cera é hidrofóbica. A água não se liga, e a água bate na lona do caminhão, escoa e não molha, não embebe a lona do caminhão. E mantém tudo seco do lado de dentro, que a água não molha aquilo, não passa, não penetra, não permeia, não consegue entrar para o lado de dentro. Lona encerada. Passou cera, acabou. A folha das plantas é como lona encerada. Umas têm muita cera, outras têm pouca. As que têm pouca cera, a água vem e se adere. Existe uma adesão maior da molécula de água à superfície. As que têm muita cera não têm adesão. A água escoa, forma aquelas bolinhas de gota e elas vão escoando. Por quê? Por causa da adesão, né? Uma substância hidrofóbica, a cera, né? A água não adere, ela não atrai a molécula de água. E o outro, por causa da tensão superficial. O que os caras fazem para fazer a pulverização, para evitar isso? Um negócio chamado espalhante adesivo, que são a base dos detergentes. Tá? São detergentes. O que esse detergente faz? Além de quebrar a superfície específica, a tensão superficial, além de quebrar essa tensão superficial da molécula de água, diminuir essa interação entre as pontes de hidrogênio dentro do líquido, da água, os detergentes são solventes de gorduras, de ceras, de graxas. Quando você vai lavar um prato, alguma coisa com muita gordura, o que você usa? Não usa sabão para isso? Sabão é um detergente. O detergente remove, ele se liga àquela gordura e vai tirando aos poucos aquela gordura. Então, se eu jogo detergente na folha de uma planta, ele tira aquela gordura que tem ali em cima, e aí a água tem adesão àquela superfície da folha, e aí a água penetra dentro da folha, porque ela fica ali molhando a folha, e o que tem dentro da água consegue penetrar para dentro da folha. Mas o que eu tenho que fazer? Tirar essa camada de gordura. Onde a gota molhou, ali onde está molhado, tem que sair a gordura, a cera, para ela poder entrar. Uso o detergente, que é a base dos espalhantes adesivos. Além de quebrar a tensão superficial da água, fazer com que a gota se esparrame, molhe mais a folha, tá? Faz com que essa cera seja, que ela tire a cera do local e a água penetre dentro da folha. Capilaridade é uma outra característica extremamente importante. E o que é capilaridade? Vem de capilar, vem de cabelo, e quanto menor for o capilar, mais a água tende a subir nele. Capilar são tubos vazados extremamente finos, como acontece no xilema, como acontece no floema. Então, quanto menor for esses tubos vazados,
mais vai haver a ascensão de água através dele, como está mostrado nesse experimento físico do lado esquerdo. Aqui nós temos todo submetido à mesma pressão atmosférica que está aberta aqui em cima, e nós podemos ver que quanto menor o raio, mais acontece a ascensão. Isso é em função da capilaridade. Nós vamos entender isso com muito mais detalhes quando nós falarmos dos mecanismos de ascensão de água na planta, mais à frente, quando falarmos sobre o xilema. Nesse momento, o que interessa é que vocês entendam que essa capilaridade ela existe e ela surge em função de duas forças. Uma delas é a adesão e a outra delas é a tensão superficial. E o que é adesão mesmo? É interação entre moléculas de natureza diferente. Nesse segundo caso, então uma pipeta laboratorial que você está medindo, você mede o volume pelo menisco. É essa parte que te interessa. Vocês podem ver que tem uma deformação nas pontas, nas extremidades. Da mesma forma como nesse esquema está mostrado, tem uma deformação nas extremidades. E essa deformação acontece pela interação da molécula de água com a superfície. No caso aqui pode ser vidro, pode ser um plástico. No caso que acontece com as plantas é com a parede celular. Aqui está mostrando um outro detalhe. Existem fórmulas para se calcular, que nós não vamos entrar em detalhe. Então, pessoal, voltando aqui, complementando o que ele está falando da capilaridade, que ela é devida à adesão, que é o quê? Aquela interação que existe entre moléculas de natureza diferente. Nesse caso aqui, quem são as moléculas de natureza diferente? Molécula da água, que está dentro aqui dos tubos, e a molécula da parede dos tubos, no nosso caso aqui é vidro, tá? Então, existe adesão entre molécula de água, tá? E vidro, molécula do vidro. A água molha o vidro, tá? Existe adesão. E à medida que eu crio um tubo, e com muito fino, quanto mais fino for esse tubo, maior é essa capacidade de adesão e, aliás, maior é a capacidade de capilaridade, porque a adesão da molécula da água à parede do tubo, tá? Ocorre, ou seja, essa adesão, pessoal, é como se a moléculazinha que tivesse aqui em cima, ó, a última molécula aqui, ela se liga na parede do tubo, tá ligado? E quando ela se liga aqui, existe uma atração da outra molécula da parede do tubo que está ali em cima dela, a outra moléculazinha que está atraindo a água para ela. Lembra que eu mostrei lá a questão do embebimento, que o cara pegou um pedaço de papel higiênico, dobrou, fez um canudo lá, amassou todo e colocou em 2 copos e a água saiu de um copo, foi para o outro, encharcou o tecido. Aquilo ali é porque a adesão da água à parede, né, a celulose daquele papel, que o papel é feito de celulose, é muito grande. O xilema, que leva a água do solo com soluções, né, com a solução do solo lá para o alto das plantas, é de celulose. A atração, a adesão da molécula de água pela celulose é muito grande. Se esse tubinho aqui fosse de celulose e a gente conseguisse enxergar dentro, a altura do líquido aqui seria maior. Em hidráulica, eu falei ontem sobre o teorema dos vasos comunicantes, né? Que quando nós temos um U com o mesmo líquido, ele tende a permanecer na mesma altura, porque os dois estão sob a mesma pressão e a natureza do líquido, a composição química, a densidade é a mesma. Mas isso essa propriedade diminui à medida que eu vou diminuindo a espessura do tubo, aí começa a existir a força da capilaridade. Se esse tubo for bem fininho, a água está numa altura maior do que em relação a esse aqui, ó. Aqui ela está muito mais alta, ó, do que esse. Por quê? Porque a adesão da molécula de água à parede do tubo é como se a parede do tubo pegasse essas moléculazinhas aqui de cima, essas do canto aqui, ó, e falasse, ei, vem aqui para cima. Começa a atrair a molécula de água. Ei, sobe mais um pouco, sobe mais um pouco, sobe mais um pouco. E quanto mais fino for esse tubo, maior vai ser a atração. Ou seja, mais moléculas da parede desse tubo vão falar, ei, sobe mais, puxa uma molécula d'água. Aí, devido à coesão, vocês vão entender mais adiante, uma molécula de água, quando se movimenta aqui para cima, se liga, traz outras junto com ela. E aí a coluna de líquido vai subindo. E o líquido sobe pela parede aqui e vai molhando tudo aqui dentro. E sobe a coluna de líquido devido à adesão.
e a tensão superficial que é gerada aqui por conta dessa curvatura. Eu vou explicar isso mais adiante, vocês vão entender perfeitamente. Mas, ó, a capilaridade é essa propriedade do líquido subir, ou o líquido se movimentar por um espaço pequeno devido à interação, né, ou à adesão da molécula da água às moléculas daquele local onde ela está contida. O xilema e o floema é igual isso aqui, ó, são microtubos bem fininhos de celulose. E a atração, tá? Quanto maior a adesão, quanto maior a atração entre a parede do tubo e a molécula da água, maior é a força de capilaridade. Mais essa água vai se movimentar, tá? Mais essa água vai subir aqui dentro desse tubo. Se isso aqui fosse um vaso de xilema, essa água ia subir absurdamente aqui dentro, sem precisar de energia, somente pela força de adesão da molécula de água à parede do tubo aqui, e a tensão superficial que é gerada, que arrasta toda a coluna de água junto dela, devido à coesão das moléculas de água, tá? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem sobre a água, tá? Essa capacidade, essas propriedades da água vão explicar muito sobre a fisiologia da planta, como a planta funciona. Lembrem-se agora, por que as pessoas não gostam de fisiologia ou não entendem fisiologia? Porque elas imaginam um ser biológico funcionando de uma forma aleatória. Ah, se eu fizer tal coisa, acontece tal coisa. Mas não entendem o porquê acontece. E a fisiologia explica isso. E a fisiologia é simplesmente física e química. Tudo que nós estamos vendo até agora, tá? Tudo está envolvendo a física das moléculas, da propriedade da água, propriedades físicas da água, tá? Isso tudo é explicado pelas propriedades físicas da água. As reações químicas que ocorrem dentro de um vegetal, de um ser vivo qualquer, é explicado pelas reações químicas, né? E a química e a física juntas, né, são vamos dizer assim, os dois conceitos básicos capazes de explicar a vida. E as pessoas têm dificuldade de entender isso porque não têm entendimento de física e nem de química, e nem conseguem imaginar que é por causa da física e da química que a vida se manifesta. Então, vocês, assim como as plantas, nós somos seres vivos, movidos à física e química. É a física e a química que explica a vida no planeta. A gente acha que física só serve para explicar por que avião voa e barco não afunda, né? Ou a química, por que a ligação química é tal, por que a corrente elétrica é assim. Acha que é só isso. Não. A vida é explicada por essas duas ciências. Tá? E a gente usa a matemática para quantificar isso, para entender os processos. Então, biologia, pessoal, é física, química e matemática. Eu gostaria que vocês entendessem isso e vissem a importância de nós sabermos dessas três disciplinas, de nós aprofundarmos nesses conteúdos, de nos interessarmos mais por física, por química e por matemática, porque sem entender esses princípios, vocês não conseguem entender como um ser vivo funciona. Tá ok? Então, a aula de hoje é essa, tá bom? Eu gostaria que vocês atentassem para isso. Eu vou gravar essa aula também, junto com aquela de início, e vou postar no mundo. Mas isso eu acho importante. Entendam, procurem compreender a importância de se entender sobre química, sobre física e sobre a matemática, que em alguns momentos, aqui nesse vídeo mais adiante, ele vai mostrar rapidamente como a gente pode calcular essas forças, né, através da curvatura da tensão superficial. Quando ela é maior, quando ela é menor, a curvatura nos indica, assim como a curvatura da molécula de água, né, a gente consegue medir tensão superficial pela curvatura das moléculas de água quando aderidas a uma superfície. Essa é a parte da matemática, nós vamos ver um pouco mais na frente. Mas compreendam isso. Eu preciso saber um pouco de química, eu preciso saber um pouco de física para entender um pouco de biologia. Biologia não é aquele conteúdo que a professora de vocês lá no ensino médio falava, aí esse é assim, 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 que tal coisa assim. Por que é assim? A física e a química é quem vai explicar. E a matemática quantifica isso tudo e ajuda o entendimento.
Beleza? Então, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui, tá? E eu espero vocês até a próxima aula. Uma boa semana para vocês. Está aberto para perguntas e comentários. Bora lá, pessoal. Por favor, bora interagir aí. Não, professor, tudo bem aqui. Tem pergunta não. Tudo tranquilo? Tudo Quem tranquilo. mais? Quando não fala é porque entendeu tudo, né? É que uma coisa absurda, entendimento danado. Se eu aplicar uma prova, ninguém sabe nada, né? Aí lascou-se. Bora, pessoal. Uma pergunta aí, pelo amor de Deus. Sabe que a aula online é igual terreiro de Umbanda, é igual reunião espírita, né? Em centro espírita. A gente parece que está falando com almas, né? Ei, fulano, você está aí? Né? Dê um sinal de vida e tal. Só um minuto. Pois não? Não, só um minuto, tá? Tá na aula, tá? Então, pessoal, parece reunião de centro espírita, né? Parece terreiro de Umbanda, macumba, né? Incorporando a pombagira lá, sei lá, o preto velho. Então, parece isso, né? Porque, pessoal, estou perguntando, ninguém fala, ninguém responde, será que tem alguém ali? Está só aparecendo aqui que tem alguém, mas, sei lá, deve estar na cozinha. E aí, se eu desse uma prova, aí ia ser a constatação factual de que é realmente uma reunião espírita. Porque aí, sabe o que vocês iam fazer na prova? Se eu desse uma prova agora, perguntando isso tudo, vocês iam botar a mão na cabeça assim, ó, abaixar a cara, olhando para a prova, ficar com a caneta na mão, pensando, esperando um espírito de luz, de preferência engenheiro agrônomo, que entenda de fisiologia, baixar, vocês incorporavam essa entidade e aí ela responderia a prova. Vocês psicografariam a prova de fisiologia vegetal, não é isso? Então, por favor, interajam, pessoal, perguntem, tenham dúvidas, parem, professor, estou com dúvida nisso, entendeu? O WhatsApp está aberto, tá? Eu estou à disposição de vocês para tirar todas essas dúvidas. As aulas são muito curtas para mostrar todo o conteúdo, tá? E aí, graças ao bom Deus, eu acho professores que têm uma didática, que têm esses esqueminhas muito mais fáceis de explicar, tá? Que até para montar as aulas aqui está complicado. Eu estava utilizando muito esses vídeos dentro das aulas, anexando as apresentações, eu não consigo nem passar a apresentação porque trava. A internet não aguenta, dá pau, eu não consigo usar esses vídeos dentro das apresentações, tem que ficar isso. Eu vou no YouTube, abro, fecho, rezo para ter internet boa, para conseguir abrir e tal, e aí dá pau, trava. Mas é assim, infelizmente, são as nossas condições, tá? Então, interajam mais, perguntem, tá? Diga, Beatriz. Eu só queria falar que quando o senhor passa a aula, a gente entende, né? Entende assim, compreende o contexto e tudo, mas aí a gente não entende tudo. Aí a gente vai, assiste o vídeo, esse que o senhor está passando aí, eu procuro aqui no YouTube, aí eu assisto de novo, aí eu faço as anotações, porque quando o senhor está passando não dá tempo de anotar, porque é rápido. É difícil. Mas é por isso que as aulas são gravadas. Olha que legal. Você assiste uma, duas vezes, anota, depois, né? Anota. Aí, tem os videozinhos, eu vou botar todos os links deles lá no YouTube para vocês verem. E vão ter materiais complementares. Hoje mesmo eu vou botar material complementar da aula da semana passada. Então, assistam essa aula hoje e vejam ela durante a semana. Lembrando, mais uma vez, tá? Não é porque tem disciplina melhor ou pior, ou mais importante ou menos importante. Todas têm importância. E a gente vê só o mínimo do que precisaria. Mas isso, cara, entender essa parte, entender como funciona o vegetal, isso é fantástico. Agora eu vou puxar a sardinha para a minha brasa, né? É entender como é que esse ser vivo existe e funciona na natureza. Entendeu isso, cara? Tu entende quase todas as coisas. Você vai ver na disciplina que, por exemplo, você entender sobre a importância, as funções da água, por que elas são importantes, por que
da água ser tão importante como vegetal, você tem que entender as características, as propriedades físicas e químicas da molécula. Te explica até sobre tecnologia de aplicação de herbicida, de fungicida. Vocês acabaram de entender isso numa explicaçãozinha muito rápida, né? Porque como é que eu faço para a gota d'água molhar a folha? Como é que eu faço? A água não tem carga, o cara falou ali, né? Vocês entenderam? A água não tem carga, né? Ela é neutra, ela não tem carga positiva e negativa, mas ela tem essas propriedades das fontes de hidrogênio. E eu consigo energizar a molécula d'água. Vocês vão entender isso, a importância disso em tecnologia da pulverização. Olha, só para resumir, hoje usa-se em média de 80 a 100 litros de calda por hectare para fazer uma pulverização. Quer dizer, você vai pulverizar 1 hectare de lavoura, você vai usar 80, 100, em média. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Depende do produto, depende do equipamento que está fazendo a aplicação, de uma série de coisas. Mas, em média, 80, 100, 120 litros de solução por hectare. Você precisa de, em média, 80 a 100 litros de água para pulverizar 1 hectare. Aí conseguiram energizar a molécula de água na barra do pulverizador. Você sabe quantos litros usam hoje para fazer 1 hectare? Estão usando 5 litros, 6 litros, 8 litros de água para pulverizar 1 hectare, reduzirem 10 vezes ou mais do que 10 vezes o volume de água para fazer a pulverização, porque com aquele pouquinho de água que eles colocam, eles conseguiram, entendendo a natureza física da molécula, entendeu? As propriedades químicas da molécula e das células lá da epiderme, da folha da planta, eles conseguiram inserir cargas com que a água sai do pulverizador e vai direto, é atraída pela planta, gruda e molha. Eles sabem a substância que tem que colocar para quebrar a tensão, para dissolver as graxas e as ceras dos vegetais, para fazer a molécula penetrar, que outra substância ajuda a empurrar tudo que tem ali dentro para dentro da planta, entendendo fisiologia. Então, a fisiologia te explica um monte de outras coisas que você nem imagina que ia saber estudando o metabolismo da planta. Tá? Porque você tem que entender essas coisinhas. É importante que vocês entendam. Isso te ajuda a responder N perguntas, compreender N assuntos que vão ser apresentados mais à frente para vocês, tá? Hoje foi um exemplo dessa questãozinha aí, tá? Por exemplo, da tensão superficial da água, né? Da capilaridade, da embebição. Isso aí não é só para planta, não. Do contínuo solo, planta, atmosfera. Por que a água, né, sai do solo, vai para a atmosfera? Por que essa questão do potencial hídrico? Isso explica climatologia, cara. Aquela disciplina que, se vocês não fizeram, vocês vão fazer. Agrometeorologia e climatologia. A climatologia pode ser explicada, parte dela entendida, por essa dinâmica da água. Como é que a água sai de um local e vai para o outro? O que faz a água sair de um local e para o outro? Tá? Vamos usar termos diferentes, mas para explicar a mesma coisa. Diferença de potencial hídrico, déficit de pressão de vapor, entendeu? Temperatura, pressão atmosférica, umidade relativa. Tudo isso é capaz de ser compreendido entendendo esses princípiozinhos da água na fisiologia vegetal. Beleza? Então, pessoal, até semana que vem, se Deus quiser. A priori, a aula será um encontro desses, tá? Eu vou dar preferência a fazer esses encontros, mas vamos rezar para a internet colaborar com a gente, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, bom restante de semana, bom final de semana e até semana que vem. Falou, professor. Até mais. Falou, até mais, meus queridos.